Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a Janet McCurdy, como ela fez para superar todas as questões que ela passou na vida desde pequenininha, né, no mundo do entretenimento e junto com a sua mãe. Eu já falei aqui sobre a Britney Spears e a Amanda Bynes, e eu sou da campanha que criança e adolescente não devem trabalhar no entretenimento como atriz, como músico, musicista. Só depois dos 18 anos eles deveriam trabalhar nessa área, porque causa muitos problemas. É o mesmo script sempre. Nós vamos ver aqui com a Jennifer a mesma coisa com o que aconteceu com as outras duas, né, com algumas alterações assim, mas é sempre a mesma coisa que acontece com elas, né? Então a Jennifer McCurdy, iCarly, né, do programa iCarly do Nickelodeon. Ela nasceu em 1992, ela é a caçula de 3 irmãos. A mãe dela é uma mãe narcisista, né, e ela teve câncer quando a Jennifer era novinha, e ela superou o câncer na época, mas ela fazia as crianças assistirem o vídeo, né, dela. Ai, olha como eu sofri. E daí eu falava para as crianças ficarem quietas para assistir o vídeo. E eles moravam numa casa que moravam os pais da mãe dela, né, os avós, a mãe e as crianças. E era tudo muito bagunçado. E era uma casa muito pobre, né? Ela dormia em colchonete. E a Deborah McCurdy, a mãe dela, ela queria ser atriz. E como ela não conseguiu, então ela fez a filha ser atriz para realizar o sonho dela. E então a Jennifer, ela sempre queria agradar a mãe, mas era uma coisa meio impossível, porque o narcisista, né, ele sempre coloca no outro a questão de agradar ele, né, tá sempre agradando e colocando os filhos um contra os outros. Uma hora um filho é o dourado, que é o melhor que o outro, outra hora o outro filho é o bode expiatório, mas aí troca de acordo com os interesses da mãe. E ela queria sempre agradar a mãe, né? E daí, aos 6 anos, a mãe dela começou a colocar ela para fazer testes para televisão com uma atriz. Ela não queria ser atriz, ela não se interessava por ser atriz, mas daí, para satisfazer a vontade da mãe, né? Imagina, 6 anos, a criança não tem noção das coisas, né? Vai atrás da mãe. E aí ela começou a ganhar alguns papéis, e a mãe, ela controlava o peso da filha. Ela tinha tido problemas com a anorexia mãe, né? E ensinou a filha também a ter os mesmos problemas. Aí ela não poderia engordar muito, porque senão ela não ia ficar fazendo o papel de criança, né? E isso ela já era adolescente. E daí, então, a ingestão diária de calorias era mais ou menos 1.000 calorias por dia, umas coisas absurdas, assim. E aos 10 anos, a Jennifer, ela já sustentava a casa dela, né? Olha a exploração das crianças aí. Ai, eu fico com uma raiva disso, misericórdia. É muita covardia, ainda mais com uma mãe dessa, né? Nossa Senhora. Aí, aos 13 anos, a Jennifer, ela foi participar do programa iCarly, acho que foi o maior sucesso dela. E ela começou, claro, com distúrbios, né? Com toque, com anorexia, depois veio a bulimia. E ela não entendia o comportamento da mãe, né? E a mãe controlava tudo, até os 16 anos, controlava tudo da vida de Jennifer. A Jennifer tinha que fazer vários testes, porque a mãe queria, né? A mãe trocava os agentes, vivia trocando os agentes, nunca achava que o agente era bom o suficiente, né? Da Jennifer. E a mãe, inclusive, tem no livro lá que a Jennifer vai escrever depois, né? Até os 16 anos era a mãe que dava banho nos filhos, né? E aí a mãe tinha que fazer uma. Tinha que limpar ali para ver se estava bem limpo, se não ia ter caroço ali na menina, né? Isso é abusivo total.
Aí uma vez o outro menininho falou, ai mãe, eu quero tomar banho sozinho. Aí a mãe encheu os olhos de lágrimas, né? Assim, chantagista, né? A mãe era acumuladora. Aí um dos primeiros cachês que a Jennifer recebeu, a mãe comprou um beliche e aí depois botava as coisas em cima do beliche. Ela nem podia dormir na beliche, né? E ela tinha que dormir no colchonete. Então a vida dela foi sempre assim, explorada pela mãe. E ela não se dava conta disso, desse abuso. Ela achava que era normal, né? Porque ela vivia nesse ambiente. E aí a colega do sitcom dela dava presentes para ela, dava uma cesta de frutas, a mãe não deixava comer, uma cesta de chocolate, a mãe também não deixava comer. Até que chegou quando a Jennifer estava com 19 anos, voltou o câncer da mãe e a mãe faleceu aos 21 anos. Né? E aí uma das últimas palavras que a Jennifer falou para a mãe foi: mãe, eu estou magra. Olha só. E ela já estava na UTI, né? É um absurdo. Mas nessa época ela não se dava conta do abuso da mãe, e daí, depois da morte da mãe, ela se envolveu com álcool, né? É o mesmo script sempre, né? Porque aquele Dan Schneider, ele era um dos coordenadores desses programas e também assediou, parece, a Jennifer, né? Fazia massagem no ombro dela e também incentivou ela a usar álcool. E daí ela falou que dos 21 aos 24 anos foi um período muito destrutivo para ela, que ela usava álcool, né, e ela tinha problema com alimentação, com anorexia, até que ela resolveu procurar ajuda, procurar fazer terapia, e foi aí que tudo começou a mudar. Ela começou a enxergar quem ela era, a mãe, né, dela, a terapeuta, né, fez ela enxergar tudo isso. E aí ela escreveu um livro e lançou em 2022, Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. I'm Glad That My Mom Died, né? E ela lançou em 2022 e ficou 8 semanas esse livro no New York Times, né? Foi um sucesso e ela descreve tudo o que ela passou com a mãe dela, né? E hoje ela tá com 33 anos, né? Ela desistiu da carreira de atriz aos 21 anos, ela não quis mais ser atriz, mas ela foi pro lado da escrita e da direção. A mãe dela também queria que ela fosse cantora, daí colocou em aulas, né, de canto, e queria que ela fosse dançarina. Aí colocou também, ela fazia 14 aulas por semana, 2 horas de aula de dança por dia. A Janet tinha que fazer, porque a mãe dela colocava, né? A mãe projetava tudo nela, né, o que ela queria para ela, que ela não teve oportunidade de fazer. Mãe narcisista não devia ser mãe, né? Olha o estrago que faz na vida das crianças, o inferno, desde pequena, e a pessoa ela não tem noção do que é o mundo lá fora, não tem noção que aquilo é corrosivo, que aquilo é abusivo, que aquilo é um comportamento tóxico, né? E aí então ela passava a vida toda tentando agradar essa mãe e nunca era bom o suficiente. E quando ela contrariava a mãe, ela sentia muita culpa, né? E é isso que os narcisistas colocam nas vítimas, né? Um sentimento de culpa por não estar agradando a ele, fazendo o que ele quer, o que essa mãe quer. E porque eles têm filhos, os narcisistas, para serem uma extensão deles, né? Não é para serem independentes, não. É para ser uma extensão deles, do comportamento deles, e quando não contraria, aí vira um inferno, né? E aí ela vira o bode expiatório, mas narcisista, ele não tem filho para amar, né? Para ser... para exercer a maternidade, né? Para se doar. Não, eles têm filhos para serem uma extensão deles mesmos, né? Então, o narcisista, ele usa as crianças, né? Usa os adolescentes, os seus filhos,
para fazer aquilo que eles querem, né? E transforma as crianças num objeto, né? Então, e dá muito problema, né? Normalmente essas crianças, elas desenvolvem muita ansiedade, muita baixa autoestima, codependência. E para sair desse ciclo precisa de muita terapia e precisa se afastar da mãe ou do pai narcisista. Não dá para conviver com essas pessoas porque eles são extremamente tóxicos, né? E eles não vão mudar, que é um transtorno de personalidade. E eles acham que quem está errado são os outros, não eles. Eles estão super certos. E colocar uma criança de 2 anos para assistir uma fita dela falando sobre o câncer e reclamar que a criança está cantando, por exemplo, né? Uma criança de 2 anos. Olha o absurdo, né? Ficar tomando banho com as crianças até os 16 anos e analisando tudo lá, partes íntimas, né? Isso aí é muito triste, né? Mas ela deu a volta por cima, a Jennifer McCurdy, e hoje ela está bem. Ela escreve, ela dirige e ela tem um podcast também. Então, ela conseguiu superar a indústria do entretenimento, superar a mãe dela, né, o principal. E é isso que a gente fala aqui. Eu falei no outro vídeo, gente. Criança e adolescente não devem participar desse mundo artístico, né? Olha os traumas que carregam. É difícil sair normal. Até porque normalmente os pais são bem capitalistas e querem essas crianças para gerarem dinheiro para eles, porque eles não trabalham, né? E querem explorar essas crianças, né? Darem aquilo que eles não tiveram capacidade para darem a si mesmos. E aí tem esses produtores aí que são abusivos, né? E que eles aliciam essas crianças desde pequena, né? E elas acabam fazendo o que a pessoa quer, né? Então, por esses e outros motivos que crianças e adolescentes não deveriam trabalhar nessa indústria, né? Coloque jovens de 18 anos para fazer o papel de adolescente, ou uma pessoa baixinha para fazer o papel de uma criança, alguma coisa nesse sentido, né? E não colocar uma pessoa que está em desenvolvimento, que precisa usufruir da sua infância normalmente para ser uma pessoa mais saudável, né? E eles colocam essas crianças para trabalharem de segunda a sexta, por exemplo, o dia inteiro, como se fosse um trabalho normal. É muita exploração, é muito abuso, né? E é essa campanha minha dessa semana. E hoje nós tivemos a Janet McCurdy, que ela conseguiu dar a volta por cima. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.